Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é a sequência, de tudo que a gente tem falado nessas últimas semanas. Hoje era uma data importante por conta da reunião na UEFA e algumas decisões foram importantes, até extrapolando a questão da UEFA em si. Então convido você a se inscrever aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, é só clicar aqui embaixo, ativa aí o sininho, deixa o seu comentário, a curtida no vídeo. É claro, é sempre importante. Deixa aí sugestão também, sugestões de temas pra gente falar nesse período que o futebol tá parado, né? Hoje, por exemplo, o futebol na Rússia foi paralisado também. Um dos poucos que estão restando ainda em andamento pelo futebol mundial. A própria Copa da Superliga na Argentina também foi suspensa, mas o assunto do vídeo nem é em cima disso, é em cima da reunião da UEFA. E essa reunião acabou confirmando o adiamento da Euro, né? A Euro passa a ser em 2021. A Euro 2020 seria uma edição especial comemorando os 60 anos do torneio. O torneio começou lá em 1960, então essa seria a oportunidade de comemorar aí os 60 anos da Eurocopa, fazendo com 12 sedes diferentes, 12 países diferentes, o que é absolutamente inviável nesse momento, por uma questão de deslocamento, de segurança, de saúde pública, até de integração também, né, da capacidade de você se deslocar por questão, dependendo do caso, de fronteiras fechadas também, e evidentemente por questões muito mais importantes do que o esporte em si. Então estava na cara que a Euro seria adiada, isso já vinha sendo falado desde a semana passada. Agora veio a confirmação de que vai ser entre os dias do dia 11 de junho ao dia 11 de julho do ano de 2021, mantendo a ideia das sedes, a edição comemorativa, mas desloca de um ano para o outro. Isso é importante também pelos desdobramentos, primeiro pela notícia em si, né, evidentemente, mas também pelos desdobramentos, porque o que isso traz para o futebol europeu como um todo? Isso traz a ideia de que os campeonatos vão ter meses livres, meses vagos dentro da temporada. Obviamente a temporada está completamente em aberto, ninguém sabe quando o futebol vai poder retomar, e é muito difícil tentar estabelecer uma data agora, então é muito o momento de tentar manter isso em aberto e ir debatendo os cenários. Então, até alguns jornais, principalmente na Espanha, chegaram a cravar qual vai ser a data, qual é a nova data estipulada para a final da Champions, seria o dia 27 de junho, com a final da Europa League no dia 24 de junho. Esse me parece um cenário muito otimista, né? Um cenário muito, nesse momento, improvável até, porque seria o cenário de já retomar o futebol e as competições continentais em maio. Não dá para saber se isso vai ser tempo hábil, né? Se vai existir, se isso vai ser viável. Pensar na volta dos campeonatos, superar tudo que vários países estão passando. Alguns ainda estão no início do ciclo, né? Então, se a gente for pensar na curva do contágio, da própria quarentena, dos estágios para você tentar combater o problema e depois se recuperar do problema, me parece muito improvável imaginar que os campeonatos possam voltar tão cedo. Mas por enquanto é essa a linha. E a própria UEFA fez questão de não confirmar essa data, porque ela sabe que é uma questão que depende da evolução do cenário mundial em termos de saúde pública. Então não adianta agora estabelecer uma data nova, porque existe uma chance grande de você acabar tendo que suspender de novo depois. Mas é importante já trabalhar com uma possibilidade de data. Me parece isso que acontece no caso da UEFA especificamente. Isso traz outros desdobramentos, que são os campeonatos nacionais passam a ter os meses de junho e julho para a possibilidade de encerrar a temporada. O que a maioria quer, né? Terminar o campeonato antes do fim de junho. Por quê? Porque oficialmente o fim de junho marca a virada oficial da temporada. É claro que num ano de exceção, num ano atípico como é o atual, por circunstâncias óbvias e graves, é evidente que extrapolar uma temporada para lá ou para cá não vai ser o menor problema. É o menor dos problemas, na verdade. Só que tem uma outra questão que alguns campeonatos já estão tendo que debater, porque o mundo do futebol vai precisar debater mais cedo ou mais tarde. Porque é a questão do término dos contratos, né? O vigor dos contratos. Como a temporada europeia acaba no final de junho, na virada de junho para julho, muitos contratos expiram, muitos contratos chegam ao fim. Então é uma data tradicional para a gente ver como término de contrato. O vínculo dos jogadores costuma terminar no último dia de junho, ou os contratos que são assinados passam a valer a partir do primeiro dia de julho. Isso é muito comum. Então é evidente que se os campeonatos voltarem mais para frente, os campeonatos, caso eles se encerrem para julho, agosto, setembro, a gente não sabe quando vai acontecer, mas vai precisar acontecer uma manobra aí, que não me parece ser o maior dos problemas, acho que é uma questão de bom senso mesmo, mas vai precisar existir uma manobra aí para tentar esticar esses contratos, para que as equipes possam jogar da mesma forma, com os mesmos contratos, até o fim da temporada. O que vai mudar vai ser a data de encerramento da temporada europeia, e aí eu tô falando do calendário europeu especificamente, o calendário 2019-2020. Então,
A Itália até já debateu isso ontem, já teve a reunião entre os clubes falando que vai esticar esses contratos caso seja esse o cenário, mas o ponto é esse. Com a Euro adiada, os clubes passam a ter um buraco dentro do ano, do calendário, que eles podem tentar preencher com as datas, se for possível, a realização dos jogos pelos campeonatos nacionais, pelas ligas nacionais, já nos meses de maio, junho e talvez, eventualmente, julho. Se os campeonatos conseguissem acabar, né, no início de julho, seria tranquilo, porque você ainda teria o período de férias, que seria o período pós-Eurocopa, para a preparação para a temporada 2020-2021. Hoje parece um cenário muito improvável, mas aí, claro, a gente sempre tem que esperar o que vai acontecer. Outra notícia que veio na sequência, a confirmação do adiamento da Conmebol, né? Adiando a Copa América. Importante que a Copa América seja adiada também. Isso tem algumas visões diferentes, né? Primeiro, eu concordo, muita gente vai falar, de novo Copa América, não precisava nem ter. Eu concordo, é muita Copa América nesses últimos 5 anos, não faz o menor sentido ter tanta Copa América. Inclusive esse seria o ano do ajuste, né, para ter 2020, depois passar a ter 2024, e aí quem sabe passar a ter de 4 em 4 anos, que seria o mundo ideal, como acontece na Euro. Então eu acho que seria esse o cenário mesmo. Só que a partir do momento em que você já organizou uma, já decretou que vai existir uma, tem muitas outras questões envolvidas, né? Desde venda e compra de direitos de transmissão, passando por patrocinadores, por tudo. Então eu acho que não faria sentido agora, comercialmente falando, cancelar o evento. É muito mais natural que você adie o evento para o ano que vem. E é importante também enxergar aí o movimento da Conmebol junto com a UEFA, porque é uma aproximação que tem sido evidente nos últimos tempos. Existe uma comunicação mais próxima entre as duas entidades, a que comanda o futebol sul-americano, a que comanda o futebol europeu também, e eles acabam concordando, e claro, aí também teve o aval da FIFA para isso, mas eles acabam concordando em jogar suas competições continentais de seleções para o período previsto para a realização do primeiro novo Mundial de Clubes no formato que a FIFA queria, que seria justamente no meio do ano de 2021. A própria FIFA já emitiu um comunicado também falando que, ok, vai tentar achar outra data para isso, pode ser ainda em 2021, pode ser em 22, em 23, não se sabe. E acho até que é o menor dos problemas também, né? O Mundial de Clubes nesse momento fica em segundo plano, até porque é uma competição que ainda está com tanta coisa sendo debatida que talvez até seja melhor esperar um pouco mais para que várias das questões sejam decididas, resolvidas, para que, quem sabe, o campeonato consiga ter um melhor formato, uma coisa um pouco mais pensada também. Mas enfim, é isso, né? Falando de Europa, falando de América do Sul, a África também adiou a realização da sua Copa das Nações Africanas, e é importante diferenciar, né? Porque existe a Copa Africana de Nações, que é a tradicional competição de seleções do continente, com as seleções principais, da mesma forma que tem a Copa América, que tem a Copa da Ásia, que tem a Eurocopa, que tem a Copa Ouro, que é da CONCACAF, que tem a Copa das Nações da Oceania. A Copa Africana de Nações, que geralmente a gente vê com a sigla CAN, né, a famosa CAN, ela vai voltar a ser realizada em 2021, no início do ano. Eu até cheguei a gravar vídeo sobre isso aqui, falando sobre o impacto disso no cenário do calendário europeu, dos campeonatos. Hoje o barulho tá com tudo aqui também, né? Agora que eu comecei a gravar o vídeo, a obra foi com disposição. Vamos ver se passa. Enquanto isso eu vou enrolando aqui. Bom, mas então eu gravei vídeo falando sobre a Copa Africana de Nações voltando a acontecer no mês de janeiro, que incomoda muitos campeonatos, muitas ligas europeias. Neste caso, o que foi adiado é outra coisa, porque a Copa das Nações Africanas é quase a mesma coisa quando a gente fala do nome traduzido. Na sigla seria CHAN, então em vez de CAN seria CHAN ou CHAN, enfim. O que importa aí é que essa edição, essa Copa, esse formato, é um outro torneio. Ele é um torneio entre seleções africanas, mas as seleções só podem convocar os jogadores que atuem nos seus próprios países. Então, por exemplo, a seleção de Camarões só pode contar com os jogadores que defendam a seleção de Camarões e que atuem em clubes da Liga de Camarões. Na Argélia a mesma coisa, no Egito a mesma coisa, Marrocos a mesma coisa, por aí vai. Então, acho que resumidamente é essa a diferença e foi outra decisão importante do dia de hoje. Vou deixar o vídeo por aqui, porque obviamente o barulho está enorme, não sei quando isso vai parar, mas em outro momento eu volto a gravar algum vídeo por aqui. E aí eu vou até falar um pouco mais sobre a questão do calendário brasileiro. Já vi muita gente falando, não é hora de aproveitar e transformar o calendário brasileiro em calendário europeu, em tentar fazer a temporada virar uma temporada 2019, 2020, 2021 e por aí vai. Eu não penso exatamente assim, mas deixo o espaço aberto para vocês e volto a gravar sobre isso em breve aqui, falando sobre o calendário brasileiro em meio a essa
crise que faz com que os calendários, as competições, as agendas precisem ser ajustadas e repensadas. Um abraço, até a próxima.